Olá pessoal, boa noite a todos, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais uma live aqui no canal Desperte. E como esse canal tem o intuito sempre de mostrar a verdade a todos, de expor essa verdade principalmente para as pessoas que estão dentro do sistema religioso, eu trouxe hoje uma pessoa bem conhecida do mundo religioso. E ela prometeu aí falar toda a verdade, expor toda a verdade, por mais que já tenha mentido, para todos nós, né? Essa pessoa aí, que é o dono de uma empresa religiosa, né, de uma denominação religiosa conhecida como Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, está aí com a gente. Graças a Deus. E prometeu expor toda a verdade. Edir, como eu sei que meu tempo aí é meio curto e o seu tempo também é curto, vamos começar falando a respeito dos dízimos, sem muita enrolação, sem muita demora, para que as pessoas possam entender e enxergar a verdade, né? Você pode começar fazendo a leitura, acho que seria legal, como a gente falou aí no privado um pouco antes de começar, a gente começar falando a respeito do livro de Malaquias, né? Se você puder iniciar a leitura aí pra gente. Minha amiga, meu amigo, você já deve estar com a Bíblia aí, em Malaquias, capítulo 1, e versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Quer dizer, o profeta, ele usou Malaquias, o profeta, para determinar uma sentença contra, quer dizer, um julgamento contra Israel. Legal, é isso aí. Então a gente já vê logo no início do texto que o profeta Malaquias, pelo próprio Criador, está se referindo ao povo de Israel, que as pessoas não conseguem separar nos dias de hoje. Eu acho até legal que você comente um pouco sobre isso, é que elas não conseguem enxergar que nós somos brasileiros, estamos debaixo da graça de Cristo, debaixo da graça do Messias. Elas não conseguem separar nós brasileiros de um povo de Israel, que nós não somos descendência de Israel. E elas leem as escrituras ali sem saber quem é esse Israel, de qual o profeta Malaquias está falando. Quem foi Israel? Quem era Israel? Quando a gente fala em Israel, nós temos que entender que Israel era Jacó, que veio a ser Israel por conta dele ter sido um homem que, como príncipe, lutou com Deus e venceu, prevaleceu. Ele lutou, não lutou uma briga, mas lutou naquilo que ele cria, naquilo que ele queria, e ele venceu. Ele permaneceu firme naquela convicção e ele alcançou do Senhor essa glória, a glória de ter sido chamado príncipe de Deus aqui na terra. Então o nome dele foi colocado, de Jacó passou a ser Israel. Edir, vamos tentar resumir um pouco, né, as nossas respostas. Eu sei que você gosta de falar bastante, né, mas o nosso tempo é curto, o meu tempo é curto, como você já me falou também, aí o seu tempo é um pouco curto, então vamos tentar ser mais ágil para que as pessoas possam entender realmente aí o que a gente está querendo passar, né? Exatamente. Então deu para entender aí logo no começo sim que o profeta estava falando sim de um povo de Israel que não tem nada a ver conosco nos dias de hoje. É legal a gente falar, expor toda essa verdade para que a gente possa libertar as pessoas desse sistema religioso, já que você se arrependeu aí de muita coisa que você falou, né? É legal sempre poder tirar as pessoas desse aprisco, né? Agir como um libertador para elas. Quando Deus falou para Moisés libertar o povo de Israel, ele disse o seguinte: vai lá e diga para Faraó essas palavras. Olha só, as palavras que Deus mandou Moisés falar a Faraó. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito, quer dizer, meu primeiro filho. Mas Israel não era apenas uma pessoa. Sim, era uma nação, um povo, né? Então a gente vê perfeitamente ali que Malaquias se referia a Jacó, o povo de Israel. Quantas pessoas, mais ou menos naquela época, compunham o povo de Israel? Quantos cidadãos existiam no povo de Israel naquela época? Naquela oportunidade supõe-se 3 milhões de pessoas.
As pessoas não conseguem enxergar que, assim como estrangeiros naquela época, nós também ficamos de fora dessas exortações, tanto das exortações do profeta Malaquias pelo Criador, quanto também do ciclo levita de dízimo, né? As pessoas não sabem, por causa desse engano que líderes religiosos, né, assim como você já falou muito para elas, não contam a elas que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimos eram alimentos, eram os frutos, eram as primícias dos frutos, e jamais foi dinheiro. Agora você vai entender o que é primícias. Primícias são os primeiros frutos da terra. Agora você pode entender o que significa dízimos. Dízimos são as primícias, são os primeiros frutos. Sim, e que nunca foi dinheiro. Por mais que já foi provado que dinheiro existia naquela época, né? Em Deuteronômio 14 a gente vê ali que o ciclo levítico, em certo momento, se o cara estivesse muito longe, também trabalhava com dinheiro, né? Muitos líderes religiosos enganam ao povo. Então é legal que você fale isso para as pessoas poderem enxergar, poderem ouvir da sua própria boca, né? Que já falou tanto a favor de dízimos, agora poder falar aí a verdade para as pessoas. Sabendo então que muitos líderes religiosos mentem, dizendo que dízimo era dinheiro. O que isso significa em termos práticos? Primeiro a gente tem que saber da história. Veja só o que diz o texto sagrado quando você lê o que significa isso. Olha só. Não, Edir, eu já tenho vídeos aqui no meu canal que eu já faço leituras, já explico detalhadamente as passagens bíblicas sobre os dízimos. Se as pessoas quiserem assistir, inscrevam-se aí no canal, procurem os vídeos a respeito de dízimos, vocês vão ver separadamente as passagens bíblicas lá. Como o tempo é curto, vamos acelerar. Fala com as suas próprias palavras aí para as pessoas entenderem, né, a respeito dos dízimos. Dê uma resumida somente dentro do contexto, né? Seria legal você falar sobre o dinheiro, porque as pessoas pensam, estão enganadas, pensando que dízimo é dinheiro, para elas entenderem realmente o que é dízimo. Para entender o que significa dízimos. Porque quando se fala em dízimos, as pessoas pensam em dinheiro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Dízimo não é dinheiro, dinheiro não é dízimo. Sim, o que as pessoas não entendem é que o povo levita, eles não tinham parte na terra, eles não tinham como plantar e nem colher, né? Sendo assim, eles ficavam encarregados de cuidar do tabernáculo. E as outras 11 tribos, como tinham a sua herança ali na terra, elas podiam plantar e colher. Então, a ordem era para que as outras tribos dessem cada uma 10% aos levitas, para que eles tivessem também como comer, porque era realmente comida, né? Então, sendo assim, 11 tribos, cada uma dando 10%, eles ficariam com 110%, enquanto as outras ficariam com 90%. Então, no final das contas, os levitas teriam mais que as outras 11 tribos, né? Então, esse a mais que eles tinham, esse extra, eles dividiam com pobres, com viúvas, com órfãos, com pessoas necessitadas, né? Esse é o ciclo levítico. Exatamente. É muito extraordinário. E Hebreus diz claramente que somente os levitas poderiam receber e somente as outras 11 tribos poderiam pagar esse dízimo, ou devolver esse dízimo, seja assim como você melhor quiser entender, né? Só que quem é de fora, estrangeiros, brasileiros, não faziam parte desse ciclo levita. Porém, na morte do Messias, até mesmo para o povo de Israel, esse ciclo aí acabou. O tabernáculo tinha sido colocado dentro do templo por Salomão, e o véu desse templo, o véu que existia dentro do tabernáculo também, que separava o santo dos santos ali, onde somente o sumo sacerdote entrava, foi rasgado, fazendo que Cristo fosse o sumo sacerdote. Ele foi o próprio sacrifício, invalidando totalmente a necessidade de sacrifícios de animais, de ter novamente um templo, né? Muito menos um sacerdócio levítico, um sacerdócio homem, pois Cristo foi o sumo sacerdote, entrando de uma vez por todas aí no tabernáculo espiritual e tornando-se mediador entre nós e o próprio Criador. Sendo assim, não há mais necessidade, né, de ter um templo e de muito menos se dar dízimo, né? Ou seja, quem pratica isso, quem participa dessa prática de dízimos, quem tem um templo ali, um líder religioso, né, nega totalmente o sacrifício do Messias, ela invalida totalmente o sacrifício. O que ele fez ali na cruz, no Calvário, é totalmente invalidado quando a pessoa ainda quer praticar isso da forma que os judeus praticavam, sem nem mesmo ser judeus, né? Você pode dizer alguma coisa pra gente aí, Edir? Para os nossos amigos e amigas aí que estão escutando, que estão assistindo, estamos com mais ou menos 8.000 pessoas assistindo aqui essa live. Ora, minha amiga, meu amigo, se o dizimista for dizimista, ele não é primogênito, ele não é filho de Deus, ele não é o primeiro filho de Deus, ele não representa Jesus,
Ele não tipifica Jesus. É bom, cara, você falar assim a verdade, expor totalmente, porque você foi um cara que sempre defendeu os dízimos, né? Então, pô, fico até feliz que seja aqui no meu canal você tá falando essas coisas para que as pessoas possam realmente enxergar, porque muitas vezes eu, que sou um Zé Ninguém, falo aí e elas nem escutam, né? Elas não ligam para as minhas palavras. E você falando, fica muito melhor delas entenderem, delas ouvirem aí toda essa verdade, né? Então fala para elas aí, pois elas pensam que você defende o dízimo ainda, né? Que você é um dizimista e tal. Mas, ô bispo, o senhor é dizimista, eu sou dizimista. Todos os dizimistas são odiados. São palavras muito fortes. Quando se trata do ponto de vista humano, as palavras são fortes, odiar e amar. Mas quando é visto, é falado, pronunciado pela boca de Deus, então a coisa se torna muito mais forte, mais expressiva, porque são sentimentos que, do ponto de vista humano, a gente até entende, mas não do ponto de vista de Deus, porque Deus é amor, mas aqui ele fala ódio. Ódio a quem? Aos que negam o Messias. É bem complicado, né? São palavras duras. Mas representa o próprio Deus. Forte, muito forte. É muito extraordinário. É verdade, Di. Pô, me surpreende, cara, você fala dessa forma assim, abertamente aí em público, revelar, do nada resolver revelar tudo isso às pessoas. Aí é que está a razão. Aí é que você tem que entender, meu amigo, o mecanismo da fé. A fé é algo inteligente, é algo equilibrado, é algo extraordinário, tem fundamento, tem base, tem uma estrutura. E quando você é dizimista, você, na realidade, você é odiado por Deus, por Deus. Sim, muitos têm a cara de pau ainda de abrir o livro de Malaquias e falar que as pessoas que não dão dinheiro a denominações evangélicas nos dias de hoje estão roubando a Deus, né? Agora que a gente descobriu que Malaquias se refere ali aos sacerdotes levitas, se refere estritamente ali ao povo de Israel, né? Então, queria perguntar para você, fala aí pra gente, quem é que rouba a Deus? Aí que está a pergunta. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Esse estudo é muito interessante. Eu queria até que você convidasse os seus amigos, conhecidos que estão interessados em conhecer um pouquinho mais profundo da doutrina cristã, para estudar conosco durante esses dias, esses próximos dias, o livro de Malaquias, porque nós vamos falar sobre ele durante os próximos dias. Cada dia vamos falar um pouquinho e mostrar para vocês o sentido da palavra dízimo. Vamos provar para vocês que dízimo não é oferta. Dízimo é outra coisa. Dízimo não são 10%, ou os primeiros 10% de dinheiro. Isso, legal. Na verdade, a gente tem 9 mil pessoas assistindo agora aqui já com a gente ao vivo, né? E todo esse estudo que a gente vai fazer, as pessoas podem assistir, se não estiver assistindo ao vivo, está assistindo gravado aqui no canal, porque eu sempre vou postando, né? E se você não for inscrito, aproveite agora, inscreva-se aí no canal Desperte Thiago Lima, para que você possa estar sempre acompanhando as atualizações aí, aprendendo cada vez mais sobre a verdade que está escondida pelo sistema religioso, né? Que são as verdadeiras palavras do nosso Messias, do nosso Criador. E hoje, para você que está chegando agora aí na live, estamos aqui com Edir Macedo, líder da religião, da denominação, da empresa universal do poder de Deus, que do nada, de repente, ele resolveu falar toda a verdade, aceitou o meu pedido aí pra gente fazer essa live e expor ao mundo essa revelação que ficou enganada durante muito tempo, tanto por ele quanto os bispos, os pastores aí da Universal do Poder de Deus. Ele resolveu soltar o verbo aí, falar tudo pra gente aqui no canal, em primeira mão, ao vivo. Quem não estiver assistindo ao vivo, assiste em casa aí depois a gravação. Pois Edir Macedo, né? Fala pra gente, Edir Macedo era um perito na arte de enganar o pessoal, né? Ele foi um dos pioneiros aí que começou com esse papo de dízimos e arrecadou aí milhões e milhões de pessoas. É basicamente um perito nisso, né, Edir? Naquela época, naquela altura, era de fundamental importância, porque naquela época não era como
a época de hoje, mas naquela altura, a pessoa que era perita, essa pessoa tinha um respeito da comunidade muito maior do que qualquer outra pessoa. Seria hoje como, por exemplo, dono de um poço de petróleo, né? O petróleo que dá rios de dinheiro. Então, uma pessoa que era perita, quer dizer, uma pessoa forte, valente, corajosa, essa pessoa era provedora do alimento, da vida da sua família. Vamos imaginar que naquela época, vamos levar a nossa imaginação àquela época, naquela época não havia espingarda. Sim, pra não levar o tiro na cara, né, velho? Só que, cara, eu acho legal essa ideia, né, de você mentir pras pessoas usando a Bíblia, se colocando como representante de Deus só pra ganhar dinheiro, enriquecer em cima das custas do povo. Bem, eu sei que você era pobre naquela época, não tinha tanto dinheiro, né? Você pode imaginar a dificuldade que era naquele tempo. Ah, sim, eu imagino, mas mesmo assim eu acho que não justifica, cara. E você era um cara assim, cheio de moral, né? Cheio de marra, um cara que botava a banca mesmo em cima das pessoas, se colocava como representante de Deus mesmo, né? Fazendo as pessoas te darem dinheiro, cheio de soberba, né? Pois bem, era assim. Um homem cheio de vaidade, cheio de orgulho, por conta da sua força, da sua valentia. Por causa disso, se achava o tal. Em outras palavras, eu não preciso de primogenitura para me vencer na vida. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da fé, eu não preciso de direito de primogenitura, eu não preciso do meu pai. Olha a minha força, olha a minha capacidade de vencer os animais, de suprir a necessidade da minha família. Ora, nós temos como exemplo também Nimrod. Nimrod era assim. E foi um homem que construiu a Babilônia, que construiu Babel, a Torre de Babel, que hoje é a Babilônia. Nós verificamos que essas pessoas que são muito fortes, valentes, têm dotes extraordinários, elas são muito vaidosas, muito orgulhosas, muito pedantes, enfim, elas têm um poder nas mãos, então elas se colocam numa posição como se fossem deuses deste mundo. Eu percebia que você era assim, cara. Você achava Deus aqui na Terra, né? Cheio de soberba, construiu o Templo de Salomão e tal. Se achava, né? É isso que aconteceu. Mas, cara, fico feliz que você esteja fazendo esse estudo aqui comigo, falando a verdade abertamente aí para que todos possam ouvir, né? Libertando o povo desse jugo religioso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, legal, Edir. Então é isso. Vamos fazendo nossas considerações finais aí agora. Se quiser falar alguma coisa aí pra gente poder, pra que a gente possa finalizar, né? Achei que ficou muito legal, cara, você falando sobre essas coisas, sobre dízimo, provando a verdade acima de tudo. Dízimo tem um simbolismo, tem uma representatividade diante de Deus. Então, é preciso que as pessoas compreendam o sentido da história, né? Para que não saiam falando besteira. Exatamente isso. Exatamente. Legal, isso. Cara, gostei, realmente gostei do bate-papo. Por isso que eu peço a você, meu amigo aí, que esteja assistindo, que esteja acompanhando, tanto ao vivo quanto gravado, deixe seu like, compartilhe aí para que mais pessoas possam enxergar a verdade, né? Não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito e continue sempre acompanhando aí nosso canal, né? Porque ouvir essas palavras não é para qualquer um e esse canal faz isso. Principalmente ouvir aí, né, da boca de Edir Macedo essas verdades, que é um cara que já mentiu muito, né? Vamos falar a verdade assim abertamente, né? Um cara que já mentiu muito aí para muitas pessoas. E aí agora deu a volta por cima, tá dando a volta por cima e trazendo essa forte mensagem aí para todos. Forte, é muito extraordinário. Sim, também bem profundo, porque muitas pessoas ainda não enxergam. Na realidade, meu amigo, isso é muito profundo, muito interessante. Sim, bastante, Edir. Muito obrigado, cara. Eu achei que você ia debater comigo, eu não esperava isso quando você falou, não, vou falar a verdade, vou expor tudo, vou jogar as cartas na mesa. Eu não acreditei, cara, mas você veio aqui, matou a cobra e mostrou o pau ao vivo aí pra todo mundo ouvir, falou abertamente, foi respeitoso, achei que foi muito legal, cara. Obrigado por você ter comparecido aí na live, obrigado por você ter aceitado aí esse convite.
Todos que estão assistindo, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui dessa vez. Vamos fazendo vários estudos, vamos marcando assim que possível, né, para que a gente possa estar sempre estudando, sempre evoluindo, sempre aprendendo a respeito das verdadeiras palavras de Cristo, as verdadeiras palavras do Criador. E a você, Edir Macedo, muito obrigado, cara, por ter comparecido mais uma vez aí. Sempre que quiser se abrir abertamente, falar a verdade, sempre em prol da verdade, aqui o canal vai estar sempre de portas abertas, se não houver mentiras, né? Se houver verdade, a gente pode estar sempre debatendo aí, sempre conversando a respeito disso. Vamos ver se a gente marca, vamos ver semana que vem se a gente consegue marcar um para a próxima semana aí. Nós vamos falar mais a respeito disso na semana que vem, porque muita gente nesse momento deve estar imaginando, talvez seja esse o meu problema. Eu sou muito orgulhoso, embora eu creia em Deus, eu tenha fé em Deus e tal, mas eu sou muito pedante, eu me acho melhor do que as demais pessoas. Então isso está cheio as igrejas estão cheias de pessoas assim, que se acham os tais, que se acham os melhores, que se acham mais evangelistas, que se acham mais conquistadores de almas. Então, na semana que vem, na segunda-feira, neste horário, nós estaremos falando mais a esse respeito. Beleza, Di, principalmente os pastores, né, cara? Os bispos aí, os líderes, né? Mas é isso aí, cara, vamos nos falando. Eu não sei se eu vou conseguir aí na próxima segunda, cara. Tô meio assoberbado, você sabe, né, cara? Eu não sou líder religioso, eu não ganho dinheiro usando a Bíblia, eu não ganho dinheiro em cima de ninguém, eu não sou rico, eu sou pobre, cara. Então, preciso trabalhar, tenho que fazer uma correria bastante aqui para poder pagar minhas contas, pagar meu aluguel, né? Mas, vamos ver, a gente vai vamos falando durante essa semana aí, se na próxima segunda-feira a gente consegue fazer alguma coisa. Beleza? Um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar, sempre em prol da verdade, pessoal. Valeu, um grande abraço a todos. Se existe a possibilidade de fazermos a manipulação de um vídeo, uma gravação, uma imagem, para mudar totalmente o sentido daquilo que estava sendo dito, imagine com um texto que foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás. É isso que os líderes religiosos, nos dias de hoje, fazem na maioria das vezes. Eles pegam um versículo, muitas vezes isolados do seu contexto, e mudam totalmente o que aquilo quer dizer, o que significa realmente, o que realmente estava escrito. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção. É óbvio que o vídeo que vocês assistiram não aconteceu, não existiu. Tudo isso eu fiz para chamar a sua atenção. Foi fake essa live, eu sei que já tem pessoas aí que estão querendo me matar, mas essa live não existiu. Quem conhece meu canal sabe que esse vídeo já foi postado há um ano atrás, mais ou menos. O YouTube deixou ele em menos de 24 horas, ele já tirou do ar. E eu estou repostando, pois eu quero chamar a atenção para todos esses assuntos. Eu percebi em um dos últimos vídeos em qual eu comentei a respeito de dízimos e de ofertas, que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito disso e creem que realmente dízimos devem ser dados dentro de denominações religiosas em dinheiro. E cada vez mais esses líderes religiosos enriquecem usando o nome de Deus. Aonde existe mentira, jamais o Espírito de Deus, do verdadeiro Criador dos céus e da terra, se encontrará. Então o meu intuito é fazer com que você inscreva-se nesse canal, chamar a sua atenção para os próximos vídeos que eu colocarei aqui, pois eu entrarei em temas dessas denominações religiosas e principalmente no tema de dízimos e ofertas, que é uma das maiores mentiras dentro do sistema religioso, tanto católico quanto protestante, pois assim eles afastam o Espírito do verdadeiro Criador com mentiras, com enganações, com textos e versículos isolados, fazendo com que você fique dentro de um aprisco. Você vá buscar o Espírito do Criador lá dentro, entregue seus bens, entregue dinheiro e saia sem nem mesmo conhecer o verdadeiro Criador. É difícil, é realmente muito duro falar sobre esses temas, realmente machuca, principalmente as pessoas que estão há muito tempo debaixo dessas doutrinações. Mas eu insisto, inscreva-se nesse canal, acompanhe meus próximos vídeos de coração aberto, com as escrituras na mão, para que você, se tem interesse em buscar realmente o Criador dos céus e da terra, você acompanhe e tenho certeza que jamais se arrependerá. Siga-me também nas redes sociais e não esqueça de deixar seu comentário, principalmente se existe alguma dúvida sobre esses temas que eu comentei aí nesse momento. Valeu e um grande abraço a todos.